separar do grande amor. Nada poderá me separar de Deus. É Ele quem garante a vitória. Eu sou escolhido do Rei, justificado, separado, firmado em Cristo para o seu louvor. Separar do grande amor de Cristo. Principados, potestades, angústias ou tribulações, quem poderá me separar do grande amor? Olá, eu sou a Raquel Camelo, líder estratégica do Ministério da Mulher. Sejam muito bem-vindas a mais uma palestra. Hoje, um tema bastante atual e relevante para a vida da mulher: gestão do tempo para mulheres ocupadas. Carolina Prudente Medeiros é formada em Direito, mãe da Mariana e da Luísa, trabalha no Judiciário Federal, possui mais de 20 anos de experiência exercendo funções de liderança no Ministério de Mulheres. Autora do livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, já ministrou palestras sobre o tema em mais de 10 estados do país. Criadora do método Plena e do movimento Não Comece o Dia pelo Celular, comece com uma vitória. Carolina tem ajudado mulheres de todo o Brasil a gerenciarem suas tarefas diárias, a fim de viverem uma vida plena. Seja muito bem-vinda, Carolina. É com você. Olá! Olá, mulheres preciosas!
mulheres do Ministério de Mulheres da Igreja de Deus no Brasil. Ai, que alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer esse convite tão especial. Quero falar que a honra é toda minha e o prazer é todo meu de estar aqui e poder compartilhar com vocês esse tema que é tão relevante, tão importante e que tem marcado a vida de tantas pessoas, porque nós sabemos que a gestão do tempo é a gestão da própria vida. Então, meu nome é Carolina, eu sou esposa do José Rafael. Meu marido trabalha sobre esse assunto de gestão do tempo há muitos anos, há muito tempo. E eu me apaixonei por esse tema e por isso eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês. Eu quero contar um pouquinho de mim antes de nós começarmos. Eu tenho 2 filhas, a Mariana e a Luísa. A Mariana tem 8 anos e a Luísa tem 6 anos. E eu comecei a buscar esse assunto por causa de uma necessidade. Eu sei que todas nós, mulheres, nós vivemos em um mundo cheios de demandas, cheios de responsabilidades. E principalmente quando as minhas filhas nasceram, eu percebi que eu precisava aprender a gerir o meu tempo de uma forma mais efetiva. E foi em meio a essa situação, a essa dificuldade de gerir o tempo, a essa dificuldade de organizar as minhas demandas e as minhas responsabilidades, que eu comecei a buscar aprender sobre esse conteúdo que tem um grande impacto na nossa vida. Porque cada momento da nossa vida, ele é feito de fragmentos de horas, de minutos, de segundos, e por isso que essa gestão ela é tão importante, tão eficaz, para que a gente possa ter uma vida que vale a pena. E antes de nós começarmos efetivamente no tema, eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos começar buscando ao Senhor, pedindo para que Ele possa falar ao nosso coração, que o Espírito de Deus possa ativar em nós aquilo que está no coração dele. Porque cada uma de nós vivemos nessa terra para cumprir os sonhos de Deus. Nós vivemos nessa terra para viver uma vida que um dia Ele planejou para nós. E nós queremos viver integralmente cada um desses sonhos, cada um desses planos, cada uma dessas conquistas que o próprio Senhor planejou para a nossa vida. Então, que esse seja um dia que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, possa falar com você, possa te edificar e que você possa sair daqui com uma nova percepção a respeito do tempo. Então, gostaria que você, onde você estiver, que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, essa palestra, essa ministração. Eu quero colocar cada mulher que está aqui nos ouvindo e eu peço para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, nos dê clareza, nos dê percepções espirituais, nos dê discernimento para que nós possamos viver nessa terra conforme as direções do seu Espírito, mas gerindo o tempo de uma forma que nós alcancemos o propósito, que nós alcancemos o alvo. Eu quero colocar cada detalhe dessa palestra na sua presença e pedir para que o Senhor venha, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de começar lendo para vocês um versículo que está lá em Salmos. Salmos 90 fala o seguinte, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Está lá em Salmos 90, no versículo 12. E eu gostaria de ler outro versículo para você, que fala o seguinte, está lá em Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
mas como sábios, remindo o tempo. Então a gente vê que em toda a Bíblia, não só nesses versículos que nós estamos compartilhando aqui, mas em toda a Bíblia, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos ensina a remir o nosso tempo e a utilizar o nosso tempo de uma forma adequada, de uma forma devida, para que nós alcancemos coração sábio e para que nós possamos viver dias felizes, dias plenos nessa terra. E eu quero falar que, assim como você, eu sempre tive sonhos. Um dia eu sonhei em me casar, um dia eu sonhei em ter filhos, um dia eu sonhei em ter um corpo saudável, um dia eu sonhei em ter um relacionamento genuíno com o Senhor, um dia eu sonhei em ter uma vida financeira estruturada, ajustada. E eu percebi o seguinte, que à medida que esses sonhos eles foram acontecendo na minha vida, à medida que cada uma dessas conquistas foram sendo alcançadas, novas responsabilidades e tarefas foram sendo agregadas a mim. E eu percebi que eu não tinha considerado um elemento surpresa, que seria de que forma que eu e você, nós iríamos lidar com todas essas responsabilidades e com todas essas demandas. E eu percebi que eu não tinha considerado a logística. O que é a logística? A logística é de que forma que eu iria encaixar todas essas conquistas, todos esses papéis e todas essas responsabilidades e tarefas que vieram junto com esses papéis. E quando eu falo aqui em tarefas, quando eu falo aqui em responsabilidades, eu falo numa conotação totalmente positiva, porque tarefas são frutos de conquistas. E conquistas são alvos que nós temos e que nós alcançamos. Então, essa palavra tarefas, ela não tem uma conotação negativa, mas uma conotação totalmente positiva. Porque à medida que que a vida vai ganhando complexidade, à medida que a vida vai avançando e esses sonhos vão sendo realizados, a gente percebe que nós não podemos abrir mão daquilo que é essencial para nós, daquilo que nós fomos conquistando e daquilo que é frutos dos nossos desejos e dos nossos sonhos. Então, já que nós não podemos abrir mão, nós temos que aprender a lidar com isso. E foi dentro desse contexto que eu e meu marido, nós escrevemos um livro. Esse livro ele se chama Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. E é um livro que é fruto da nossa vivência, fruto daquilo que nós vivemos na nossa vida. E é um livro assim que nós geramos com todo o nosso coração, porque eu falo que a nossa voz, ela é fruto da nossa dor. Então, muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, nós vamos buscar aprimorar, buscar conhecimento, crescimento, e quando nós alcançamos uma certa medida para aprender a gerir essa dor, nós começamos a falar sobre isso. Então, nós proclamamos e anunciamos aquilo que é uma dor na nossa vida e que nós vamos vencendo ao longo do tempo. Eu não falo aqui como alguém que já sabe lidar 100% com o tempo, mas eu falo aqui como alguém que já aprendeu um pouquinho mais sobre essa arte de gerir o tempo. E nesse livro que nós escrevemos, nós desenvolvemos um método chamado Método Plena, onde essa palavra plena, cada letra do plena simboliza passos sequenciados que nós podemos seguir para aprender a gerir o nosso tempo de uma forma mais efetiva. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês cada detalhezinho do método Plena, cada parte dessa letra, e que foram ações que eu e meu marido, eu e o Rafael, nós fomos buscando aplicar na nossa vida e nós percebemos o quanto fez diferença.
enquanto nós estávamos estudando, e nós gostaríamos de passar algo prático, algo efetivo, algo que fizesse diferença na vida da maioria das mulheres, porque eu sei, nós trabalhamos com mentorias, nós trabalhamos com muitas mulheres, e nós percebemos o seguinte, que grande parte das mulheres, elas têm enfrentado muitas dificuldades de gerir o tempo, porque a mulher, ela, além de trabalhar fora, grande parte das mulheres, a mulher ainda ela tem que lidar com a casa, ela tem que responder pelos filhos, pela criação dos filhos, pelo cuidado com o marido, então tem o cuidado com ela mesma, o autocuidado, a gente tem o cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. Então, à medida que a vida vai avançando, a gente tem os ascendentes, nós estamos numa fase que nós cuidamos dos nossos pais, dos nossos avós, mas nós também temos os descendentes, que são os nossos filhos, que nós cuidamos. Então, é toda essa logística, toda essa organização, e nós, mulheres, nós vivemos dentro desse contexto. E eu falo o seguinte, que nós somos donas de um banco chamado Banco 24 Horas. Nós recebemos de Deus esse presente diariamente, que são 24 horas que nos são disponibilizadas. Então, Deus nos fez gestores e donos de um banco chamado Banco 24 Horas. E nós temos dentro desse banco uma moeda de investimento. E essa moeda, ela é o tempo. Quando nós investimos o tempo em cada área da nossa vida, nós podemos colher os frutos desse investimento. Ou quando nós somos omissos nesse investimento de tempo, nós também vamos colher os maus frutos da omissão. Então, se eu invisto tempo no meu casamento, o que eu vou colher? Eu vou colher um casamento alinhado, um bom relacionamento com o meu marido, alinhamento de coração, proximidade. Agora, se eu tiro tempo do meu casamento, eu vou colher desalinhamento, distanciamento, esfriamento no relacionamento. Se eu invisto tempo na criação dos meus filhos, se eu invisto tempo com os filhos, o que eu vou colher? Eu vou colher essa proximidade, essa conexão de coração, essa conexão entre mãe e filho. Agora, se eu tiro tempo do meu relacionamento com os meus filhos, eu vou colher distanciamento, eu vou colher essa dificuldade de olhar nos olhos, essa dificuldade de conversar. Nós não geramos essa habilidade, essa conexão. Da mesma maneira, se eu invisto tempo na minha saúde, eu vou colher disposição, vigor. Agora, se eu tiro tempo da minha saúde, o que eu vou colher? Gordurinhas localizadas, indisposição para poder fazer as coisas. E aí vai, se eu invisto tempo no meu relacionamento com Deus, o que eu vou colher? Eu vou colher intimidade com o Senhor. Eu vou colher um coração alinhado com o coração de Deus, um espírito sensível para ouvir a voz do Senhor e para ser conduzida nas direções do Espírito Santo. Agora, se eu tiro o tempo do meu relacionamento com Deus, eu vou colher ansiedade, insegurança, medo, eu vou colher a alma em ebulição, porque quando nós não enchemos o nosso espírito com a presença de Deus, a nossa alma passa a governar, então as nossas emoções começam a dominar. Então, por isso que esse investimento na vida com Deus é tão importante e tão eficaz. E eu falo sobre esse investimento em todas as áreas da nossa vida. Então, eu falei aqui no casamento, nos filhos, e a gente tem, a nossa vida ela é feita de várias áreas. E nós precisamos investir tempo em todas essas áreas. E por isso que o tempo, ele é essa moeda de troca. Então, nós temos que estar cientes disso, de que a nossa vida, ela é feita de fragmentos de tempo, e nós temos que disponibilizar esse tempo em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que investir em todas as áreas da nossa vida. Eu estava vendo uma reportagem, eu estava lendo uma entrevista
um conteúdo científico. Nesse conteúdo foi falado algo que me chamou muito a atenção, que marcou muito a minha vida, porque é o seguinte: por que muitas mulheres elas chegam ao final do dia desanimadas, desmotivadas, entristecidas, elas chegam estressadas no final do dia? Por que isso acontece? Isso foi comprovado cientificamente, que muitas mulheres chegam ao final do dia assim, porque existe um desalinhamento entre a rotina daquela mulher e os valores da vida dela. Então, esse desalinhamento entre ações diárias e propósito de vida faz com que as pessoas se sintam entristecidas. Então, se o meu propósito de vida é ter um relacionamento genuíno com o Senhor, mas as minhas ações não me conduzem a isso, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir enfado, eu vou me sentir desalinhada ao meu propósito original. Se o meu propósito de vida, se aquilo que é extremamente importante para mim, se é valioso para mim, ter um bom relacionamento com meu marido, um casamento extraordinário, mas as minhas ações não me conduzem a isso, eu vou me sentir desalinhada, eu vou me sentir entristecida. Por isso que a nossa rotina, ela precisa estar alinhada com os nossos valores. E nesse contexto entra a gestão do tempo. E eu quero compartilhar aqui com você chaves tão especiais que marcaram tanto a minha vida, que mudaram a minha história, que fizeram tanta diferença e que me ensinaram a gerir de uma forma mais efetiva o meu tempo. Então, eu quero começar a falar com você aqui do método Plena, da primeira letra do método Plena. Essa letra é o P. O P do método Plena é o quê? É o P de podar as distrações e os excessos de ocupações. Eu vejo quanto eu falo no contexto geral, não só mulheres, mas homens e mulheres, o quanto nós vivemos dias com excessos de ocupações e distrações. Nós vivemos dias em que nós andamos distraídos e ocupados demais com tantos afazeres, com tantos compromissos, com tantas responsabilidades que às vezes nós não sabemos nem por onde começar. E eu quero te dar aqui algumas dicas de como podar essas distrações e esses excessos de ocupações. E eu quero começar falando primeiro sobre aprender a dizer não. Nós mulheres, nós já temos dentro de nós esse instinto maternal. Nós temos dentro de nós, nós queremos abraçar o mundo. Então, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer cuidar de todos, e isso é maravilhoso e nós devemos fazer. Mas nós devemos perceber o seguinte, que nós podemos fazer tudo, mas nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que nós temos que avaliar os sims e os nãos que nós damos. Porque como nós mulheres, nós somos maternais e somos altruístas, que é esse desejo de ajudar, de se doar, de se envolver com a dor do outro, isso é algo lindo e algo que Deus deu para nós, mas nós precisamos avaliar o seguinte, se os sims que nós concedemos para as pessoas, se eles cabem dentro das nossas 24 horas do dia. Então, nós devemos tomar cuidado para não sair dando sims de forma indiscriminada. Muitas vezes nós falamos sims para as pessoas porque nós queremos ser aceitos, porque nós queremos ser admiradas, porque nós queremos ser reconhecidas. E aí nós falamos o seguinte, nossa, eu quero que a pessoa me admire, eu quero me sentir aceita dentro do meu contexto social, dentro do meu contexto de atuação. Mas nós devemos avaliar o seguinte, se esses sims que nós estamos dando para muitas pessoas não está nos levando a dizer não para aquilo que realmente é importante e que tem impacto na nossa vida. Porque se nós dizemos sims
por um exemplo, se nós dizemos sim para o nosso vizinho, para a nossa vizinha, para o nosso chefe do trabalho, fora do horário de expediente, nós podemos estar dizendo não para o nosso marido, nós podemos estar dizendo não para os nossos filhos, para aquilo que realmente é importante para nós. Estaremos dizendo não para nós mesmas. Então, nós temos que aprender a gerenciar a nossa coragem. Gerenciar a coragem de dizer não. E eu falo que é melhor a gente ficar vermelha de vergonha por um minutinho, por causa de um não que nós demos, do que ficar amarela de raiva por horas do nosso dia, por causa de um sim que nós sabíamos que não deveríamos ter dado. E aí, então, eu quero te desafiar o seguinte, a gerenciar a sua coragem. Coragem de dizer não. E dizer sim para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente vai ter impacto na sua vida. Lógico que nós vamos que dizer sim, às vezes para imprevistos, para pessoas que precisam da nossa ajuda, para pessoas que estão perecendo, mas nós não podemos dizer sims de forma indiscriminada. Então, esse é o primeiro ponto para a gente podar as distrações e os excessos de ocupações. Outra coisa que é essencial na vida da maioria das mulheres nós precisamos diminuir os padrões das nossas expectativas, diminuir as nossas autoexigências. Às vezes, nós colocamos padrões elevados demais para nós mesmas. E eu falo isso por mim. Quantas vezes eu estabeleci padrões altíssimos para mim, para que eu pudesse cumprir. Então, eu achava o seguinte, eu vou compartilhar algo com vocês que eu achava. Eu achava que, por exemplo, o meu momento de oração, ele tinha que ser 1 hora por dia. Então, se eu não conseguisse encontrar essa 1 hora por dia para ter o meu momento de oração, muitas vezes eu ia protelando e eu ia deixando para frente e acabava que chegava ao final do dia e eu não orava. E quando eu tive as minhas filhas, eu tive uma atrás da outra. Então, eu tive a minha filha mais velha, a Mariana, e aí logo depois eu já tive a Luísa. E aí você já sabe, né? A vida da gente, aquele pacotinho desse tamanhozinho, traz inúmeras responsabilidades e tarefas que são maravilhosas, mas que consomem muito o nosso tempo. Mas aquela era a minha fase de viver esse momento com elas. E aí, então, eu percebi o seguinte, que eu ficava esperando o dia todo ter 1 hora para me exercitar, só que eu nunca tinha essa 1 hora. E eu, então, reduzi esse padrão da minha alta expectativa. O que eu fiz? Eu percebi o seguinte, que se eu reservasse, eu falei aqui, né, tanto para exercitar quanto para orar. Eu ficava esperando ter 1 hora para me exercitar, 1 hora para eu orar. E aí eu percebi o seguinte, que esse tempo não cabia na minha agenda, naquela fase que eu estava vivendo com filhos pequenos. E aí eu diminuí esse padrão. E eu comecei a fazer o seguinte, ao invés de orar 1 hora por dia, eu comecei a orar 15 minutos por dia, genuinamente, com o coração genuíno. E eu percebi que 1 hora não cabia na minha agenda, mas aqueles 15 minutos, eles cabiam na minha agenda. E aí eu entendi que o pouco feito com regularidade, ele é melhor do que o muito feito com inconstância. É melhor eu orar todos os dias 15 minutos, ou me exercitar 15 minutos todos os dias, do que nunca orar 1 hora, ou nunca me exercitar 1 hora. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a diminuir esse padrão e a orar 15 minutos por dia. E eu percebi que o imperfeito feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, lógico que o ideal é que eu orasse mais tempo, mas dentro daquele contexto que eu estava vivendo, os 15 minutos já conseguiam saciar o meu espírito, aquilo já conseguia alimentar o meu coração, e eu conseguia manter uma regularidade.
Isso aconteceu também com a atividade física, que era tão importante para eu ativar os hormônios, né? Os hormônios necessários para o meu bem-estar, para essa sensação de contentamento, de alegria. E eu comecei a fazer o seguinte, eu colocava as minhas filhas para ver um videozinho, e eu pegava treinos funcionais, tem esses personagens no YouTube mesmo, e eu peguei treinos funcionais e comecei a me exercitar 15 minutos, até suar. Então, elas ficavam ali 15 minutos assistindo o videozinho, minhas filhas, e eu ficava na sala da minha casa, fazendo os treinos funcionais. E isso me permitiu ter regularidade 3 vezes na semana de exercício. Então, eu sempre falo que é melhor um livro lançado do que um best-seller nunca lançado. É melhor eu ter um momento com meu marido ali na minha casa mesmo, um jantarzinho simples, do que eu ficar esperando surgir um tempo para poder ir em um restaurante super maravilhoso para ter um momento de jantar com ele. Então, essa diminuição dos padrões, dessas expectativas tão elevadas, elas nos ajudam a caminhar em direção ao nosso propósito, aos nossos planos. E eu quero passar aqui com você agora para a letra L do método Plena. O que é a letra L do método Plena? Então, eu falei sobre a letra P e eu quero falar sobre a letra L do método Plena. Vamos lá? O que é a letra L do método Plena? É liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Liberar a mente da sobrecarga cognitiva. Eu vejo o quanto nós, mulheres, nós temos nos sentido sobrecarregadas, assim, com a mente sobrecarregada pelo amontoado de tarefas e de responsabilidades. Só que eu quero te contar um segredo. A nossa mente, a nossa cabeça, ela não foi feita para ser uma dispensa de tarefas nem de responsabilidades. A nossa cabeça, ela não foi feita para ser esse escaninho de responsabilidades que nós temos. Nós, mulheres, nós temos uma tendência muito grande de guardar os nossos compromissos e as nossas responsabilidades na cabeça. Só que a nossa cabeça, ela não foi feita para ser esse escaninho de responsabilidades. A nossa cabeça ela foi feita para criar, para aprender, para ter ideias, para gerar. Essa é a função da nossa cabeça. Olha, eu quero te contar algo. A nossa cabeça ela corresponde a 2% do peso do nosso corpo. Mas ela chega a consumir 25% da nossa energia diária. Sabe esse que a gente fica assim, que a gente para e fica pensando, nossa, e agora? O que eu tenho que fazer? A mulher, ela acorda e ela fica lá, pensando no que ela tem que fazer, porque ela guarda todas as tarefas e responsabilidades na cabeça. E os grandes gênios da humanidade, eles nos passaram essa visão de que a cabeça ela não foi feita para esse propósito. E eu quero te contar um dia, Albert Einstein, que é o gênio da relatividade, e ele estava em uma entrevista, e o entrevistador perguntou assim para ele. Falou, olha, Albert Einstein, eu gostei muito dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa aqui hoje, e eu queria pedir para você o seu número de telefone. E ele, então, enfiou a mão no bolso, tirou um papelzinho, abriu o papelzinho e leu o número de telefone. E aquele repórter ficou intrigado com aquela situação e ele falou, como assim que um homem tão inteligente como esse não sabe o número de telefone de cor? E Albert Einstein, então, falou assim para ele, falou, olha, eu não uso a minha cabeça como uma dispensa do que eu tenho que fazer, mas eu uso a minha cabeça para criar, para ter ideias, para gerar algo novo. Então, nós, mulheres, nós precisamos aprender a usar a cabeça da forma adequada. E como que nós fazemos isso? Nós temos que tirar tudo da cabeça e anotar tudo. Então, o grande segredo é não deixar as coisas guardadas na cabeça, mas é tirar da cabeça e anotar.
E eu falo anotar tudo, é tudo mesmo. Muitas vezes, nós até anotamos coisas da nossa vida profissional. Mas aquilo que é da nossa vida pessoal, aquilo que é, às vezes, do nosso contexto da igreja, ou de um contexto familiar, nós deixamos tudo aqui na cabeça. E nós vamos nos tornando, eu chamo que são mulheres soluços. O que é a mulher soluço? A mulher soluço, ela é aquela que está dirigindo o carro e, de repente, ela lembrou de uma coisa que precisava ter feito e não fez porque deixou na cabeça. Não anotou. Então, ela está lá tomando banho, lá lavando o cabelo com aquele shampoo novo que ela comprou e, de repente, ela lembrou de outra coisa que precisava ter feito e não fez, porque deixou na cabeça. E ela está lá no culto, louvando, adorando a Deus com intensidade. Lembrou que não ligou para o encanador, não ligou para o eletricista que precisava ligar para resolver um problema da casa. E aí nós vamos nos tornando essas mulheres soluços que ficam o tempo todo lembrando de coisas que precisavam fazer e não fez porque deixou tudo anotado na cabeça. Então, o grande segredo é tirar da cabeça e anotar. Então, eu sei que nós temos meteoros que orbitam na nossa mente. Esses meteoros são as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, as nossas demandas, os nossos compromissos. E nós precisamos tirar isso da cabeça e anotar, tornar visível aos nossos olhos. Porque eu falo o seguinte, que por melhor que seja a sua cabeça, por mais fantástica que seja a sua memória, o menor lápis, ele sempre vai vencer a sua memória. Por quê? Porque o menor lápis, ele nunca vai te deixar na mão. Porque aquilo que você escreve está visível aos seus olhos. Mas a sua cabeça, por mais fantástica que ela seja, uma hora ela vai te deixar na mão. E por isso a importância de você anotar. Agora, anotar não só são os compromissos simples, mas projetos. Por exemplo, projetos de um casamento extraordinário. Eu faço mentorias com mulheres e quantas vezes elas suspiram e falam o seguinte, eu queria tanto ter um casamento extraordinário, mas aquilo passa e ela esquece. Mas quando nós anotamos casamento extraordinário, esse projeto tão fantástico, de ter um casamento bom, um casamento maravilhoso, quando nós anotamos, nós tornamos isso em um grande projeto que vai nos levar a ter ações diárias que vão nos conduzir a esse grande projeto. Eu chamo isso de Big Rock, que é esse grande projeto. E aí nós pegamos esse projeto grandioso, fatiamos em pequenas ações e tornamos essas ações diárias na nossa vida que vão nos conduzir a esse projeto que é um casamento maravilhoso, um casamento alegre, um casamento feliz. Por isso que isso tem que ser escrito para poder ser planejado. E eu vou falar mais sobre isso à frente, sobre o planejamento semanal. Então, nós já aprendemos aqui o P de podar as distrações e os excessos de ocupações, o L de liberar a mente da sobrecarga cognitiva, e eu quero falar para você aqui sobre o E, a letra E, de equilibrar tarefas de prevenção de dor e produção de ganho. O que seria isso, Carol? O que seriam essas tarefas de prevenção de dor e de produção de ganho? Então, olha só, essa parte, ela revolucionou a minha vida. Eu falo que depois de ter conhecido Jesus, ter recebido ele no meu coração, e de ter casado com meu marido, isso foi assim, uma grande chave na minha vida, que mudou a minha rotina e os meus dias. O que são essas tarefas que você acabou de falar? Tudo que nós fazemos na nossa vida, todas as nossas tarefas, todas as nossas responsabilidades, todas as nossas demandas, tudo que nós fazemos estão inseridos nesses dois grupos de tarefas. Ou são tarefas de prevenção de dor, ou são tarefas de produção de ganho. E eu vou explicar cada uma delas para você.
As tarefas de prevenção de dor são aquelas tarefas que, se você não fizer, você vai ter um problema. Mas se você realizar essas tarefas, a sua vida ela vai continuar no ponto zero. Você não vai ter nenhum crescimento, nenhum progresso, nenhum avanço na sua vida. A sua vida vai simplesmente continuar como ela está. Então, um exemplo, dentro do nosso contexto feminino. Lavar vasilhas. Lavar vasilhas são tarefas de prevenção de dor. Como o nome fala, só previne a dor. Então, se eu não lavar vasilhas, eu vou ter um problema. A minha pia vai ficar ali amontoada de vasilhas. Se acumular aquilo ali, pode dar mau cheiro, pode surgir insetos. Agora, se eu lavar a minha vida vai continuar. Se eu lavar vasilhas, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Eu não vou nem ter nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de avanço na minha vida. A minha vida vai continuar como ela está. Outro exemplo, abastecer carro. Abastecer carro é tarefa de prevenção de dor. Se eu não abastecer o carro, o que vai acontecer? Eu vou ficar no meio da rua, não vou conseguir realizar as minhas atividades. Mas, se eu abastecer, minha vida vai continuar do jeito que está. Eu vou simplesmente continuar ali no meu ponto zero. Pagar contas, outro exemplo, pagar contas. Se eu não pagar contas, o meu nome vai para o cadastro de inadimplentes, eu vou ficar sem água, sem energia. Agora, se eu pagar contas, a minha vida vai continuar da mesma maneira. Ninguém fala, uau, a minha vida teve um salto porque eu paguei contas. Não, a vida vai continuar como está, e vai continuar avançando e progredindo da mesma maneira, né? Você não vai sair do nível em que você está. Agora, nós temos as tarefas de produção de ganho. O que são essas tarefas de produção de ganho? As tarefas de produção de ganho são aquelas tarefas que nos fazem avançar, são aquelas tarefas que nos fazem crescer, que nos fazem progredir, ter senso de utilidade. São aquelas tarefas que nos fazem sair do ponto em que nós estamos, nos fazem ter esse avanço. Um exemplo de tarefa de produção de ganho: ler o livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Então, isso vai te fazer gerir o seu tempo de uma forma mais efetiva. Isso vai te ajudar a ter um entendimento ampliado sobre esse assunto. Você vai conseguir visualizar melhor a sua rotina, o seu dia a dia. Por exemplo, ouvir uma pregação sobre criação de filhos, ouvir uma pregação sobre vida conjugal, fazer um exercício físico com regularidade, isso pode ser uma produção de ganho muito grande na nossa vida. Eu falo que uma produção de ganho indispensável na minha vida é a minha vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque quando eu oro, eu alivio o meu coração, eu trago paz para minha alma, né? Quando eu oro, eu me sinto conectada ao Pai, eu tenho descanso para viver a minha vida dentro da vontade de Deus. Então, as tarefas de produção de ganho, essas tarefas, elas nos fazem sentir realizadas. São elas que nos fazem ter a sensação de que o dia valeu a pena. E qual que é o grande problema que eu vivia antes de saber sobre isso? Eu creio que por causa de um contexto cultural, por causa de criação, a minha rotina, toda a minha rotina, ela era preenchida com tarefas, somente com tarefas de prevenção de dor. Então eu coloco aqui no livro a cabecinha de uma mulher que era a minha cabeça na hora que eu acordava. Então aqui no livro eu tenho a cabecinha da mulher e aqui tá só o quê? Olha a cabeça da mulher na hora que acorda. Prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor. E era assim que eu acordava. Então eu acordava e eu já começava o seguinte. Eu falava, nossa, eu tenho que acordar, arrumar minhas filhas para ir para a escola, arrumar café da manhã, tirar a carne do congelador para descongelar, tirar o feijão para descongelar, pôr roupa para lavar. E aí eu ia seguindo a minha rotina no fluxo livre. As coisas iam surgindo e eu ia fazendo. E aí eu chegava no final do meu dia cansada, sobrecarregada, e aquilo que eu queria fazer
que eu tinha programado para fazer de ganho, eu nunca fazia, porque não sobrava tempo. Não que as tarefas de prevenção de dor não sejam importantes, elas são. Mas a nossa rotina ela não pode ser preenchida só com tarefas de prevenção de dor. Porque essas tarefas elas só nos fazem sentir ocupadas. Então, qual que é o grande segredo? Nós precisamos ser intencionais em colocar na nossa rotina as tarefas de produção de ganho. Nós precisamos ser intencionais em produzir o ganho. E o que é uma tarefa de produção de ganho para você? É a vida de oração, é a vida de intimidade com Deus, é parar para olhar nos olhos dos seus filhos, é parar para ter um momento de estar junto com o seu marido, de se conectar com ele. Então, o que é uma produção de ganho para você? Essa tarefa ela precisa ser intencional, você tem que colocar intencionalmente na sua rotina. E aqui no livro eu falo sobre isso. E aí eu fiz aqui mostrando uma lista de tarefas. Então nós começamos o dia com uma vitória. Então eu coloquei aqui, ó, produção de ganho. Aí depois vem prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor, prevenção de dor, produção de ganho. Prevenção de dor, prevenção de dor, produção de ganho. Então, eu percebi o seguinte, que nós precisamos ser intencionais em colocar o ganho na nossa rotina. Porque se nós deixarmos, as horas vão passar e nunca vai sobrar tempo para aquilo que é extremamente importante para você, para aquilo que tem impacto na sua vida. Eu quero falar algo, que produtividade não está ligada à quantidade de coisas que nós fazemos. Produtividade está ligada a impacto. Está ligado o que aquela tarefa ela trouxe de impacto na sua vida. Já viu aquela sensação que nós temos? Às vezes a gente faz pouca coisa durante o dia, mas você chegou no final do dia e falou, uau, hoje o meu dia valeu a pena, hoje o meu dia foi fantástico. Às vezes foi um dia com poucas coisas, mas ele teve tarefas de produção de ganho, tarefas que trouxeram sensação de realização. As tarefas de prevenção de dor, elas são sempre cíclicas. É o seguinte, você termina de lavar a vasilha, passa alguns minutos, tem vasilha de novo para você lavar. Você termina de abastecer carro, daqui uns dias você tem que abastecer carro de novo. Você termina de pagar a conta, no outro mês tem conta para pagar de novo. Né? Você tá ali, lavou roupa, depois você tem que lavar roupa de novo. Essas tarefas, elas são importantes. Mas a nossa rotina, ela não pode ser preenchida só com esse tipo de tarefa. Nós temos que ser intencionais em produzir o ganho na nossa vida. Então, isso foi muito revolucionador na minha vida. E eu espero que isso seja também na sua. Seja intencional em colocar o ganho na sua rotina. E aí, nós vamos para o próximo passo do método Plena, que é o N, de negociar um lugar no espaço e no tempo para as nossas tarefas e nossas responsabilidades. Então, olha só, você tirou tudo na cabeça, você fez ali uma lista de tarefas que você tinha que fazer, você separou o que é tarefas de prevenção de dor, tarefas de produção de ganho, e agora é a hora de você planejar, de você negociar um lugar na sua agenda, no seu planner, para você poder inserir essas tarefas tão importantes na sua vida. Quando eu fui estudar sobre gestão do tempo, eu fui aprender com aquele que criou o tempo. E quem que criou o tempo? Foi o próprio Deus. Quando Deus ele foi criar o universo, se você ler lá em Gênesis, logo no início, Gênesis 1, 2, Deus ele foi criar o universo. E o que Deus fez? Deus fez uma lista de coisas que ele tinha para fazer. E Deus, sendo Deus, ele poderia ter pegado aquela lista dele e ele poderia falar o seguinte, ele sendo Deus, ele poderia falar, olha, tudo que está aqui nessa lista, se faça. E tudo que estava ali teria sido feito, teria sido criado, porque Deus é onipotente. Mas Deus, ele não fez isso. Mas por que ele não fez isso? Para nos ensinar algo. Que nós devemos ter um planejamento semanal. Deus, ele pegou a lista dele e ele colocou algumas coisas para serem feitas na segunda,
outras coisas para serem criadas na terça, na quarta, na quinta, e assim sucessivamente. E Deus chegou no final, no sábado, no final da sua criação, e Deus, ele descansou, e ele contemplou as obras das suas mãos. Deus, ele pegou tudo que ele tinha para fazer e ele planejou. Então, eu e você, nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos ter um planejamento semanal. Eu sugiro aqui um planner. Eu e o meu marido, nós estamos lançando um planner. Depois, no final, eu vou falar aqui para você sobre o livro, sobre o planner. Quem quiser, tiver interesse de comprar, de adquirir. Mas Deus, ele fez isso, ele planejou, ele distribuiu durante a semana. E quando a gente tem essa visão ampla do que a gente tem que fazer, isso se torna mais claro, né? O tempo, ele se torna mais elástico quando nós temos esse planejamento ao longo da semana. E aí você consegue, se você tem 40 coisas para fazer durante a semana, coloca 5 coisas na segunda, 7 coisas na terça, e aí você vai poder planejar. E você vai ter tempo, inclusive, de descansar e de contemplar aquilo que você realizou durante a semana. Eu falo que um o quê sem um quando é igual a um nunca. Se você tem algo para fazer, mas você não planeja, não faz esse planejamento semanal, isso nunca vai acontecer. E por que é importante o planejamento? Porque quando nós planejamos, nós estamos usando essa parte inteligente do nosso cérebro, que se chama córtex pré-frontal. Quando nós fazemos o planejamento semanal, nós estamos ativando essa parte do nosso cérebro, que é a parte inteligente. E aí nós não ficamos reféns das nossas emoções, das nossas vontades, para poder realizar as coisas. Sabe por que muitas pessoas não alcançam seus objetivos, os seus sonhos? Porque dependem das emoções. Ah, hoje eu estou com vontade de fazer, eu não faço. Não, eu não estou com vontade de fazer, eu não faço. E aí elas vão vivendo a vida e aquilo que é mais importante vai ficando para depois. Mas quando nós planejamos, nós pegamos um o quê, colocamos um quando para realizar, aí sim aquilo vai se concretizar, vai se realizar. E aí nós vamos passar agora para a última letra do método Plena, que é o A de ajustar. Ajustar semanalmente os nossos melhores padrões. O que é isso? O ajustar semanalmente os nossos melhores padrões. Todos nós vamos perdendo o foco ao longo da semana. O nosso foco, ele vai decrescendo ao longo da semana. Nós vamos perdendo a nossa priorização ideal. Então, o ajustar semanalmente é o seguinte, eu e meu marido, Rafael, nós paramos uma vez na semana, nós chamamos de pit stop semanal, que é no sábado de manhã, das 8 às 8h30 da manhã, nós paramos e nós avaliamos aquilo que nós fizemos durante a semana que passou e nós programamos a nossa próxima semana. Então, o que foi legal no meu casamento? O que foi legal? O que não foi bom? Que eu preciso alinhar. E aí eu avalio como que foi a minha semana que passou, e para eu poder fazer organizar a minha próxima semana. E aí eu ajusto semanalmente os meus melhores padrões. Sabe qual é o grande problema? É que a maioria das pessoas param para pensar na vida uma vez no ano, que é na virada do ano. Ali do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então, elas começam a falar, no próximo ano eu vou emagrecer. No próximo ano eu vou economizar dinheiro. No próximo ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí as pessoas param uma vez só na semana, uma vez só no ano, para planejar a vida. Só que ao invés de nós fazermos uma parada por ano, nós podemos fazer 52 paradas por ano. Porque o ano tem 52 semanas. Então, quando nós paramos e nós alinhamos semanalmente os nossos melhores padrões, nós vamos caminhar em direção ao nosso propósito, em direção aos planos que o Senhor tem para nós, em direção aos sonhos que Jesus ele tem para a nossa vida. E por isso que o método Plena
que são esses passos sequenciados que de uma forma bem breve eu passei aqui para você, ele foi tão revolucionador na minha vida. Por quê? Porque isso me permitiu investir a porção certa de tempo para cada área da nossa vida. Não adianta nós investirmos em uma área só da nossa vida e deixarmos as outras áreas sem receber investimento de tempo, porque nós vamos ter uma vida desalinhada. E para que nós possamos ser plenas, nós devemos investir a porção certa de tempo em todas as áreas. E eu quero, nossa ministração está terminando, e eu quero falar para você o seguinte: se você tem interesse em comprar o livro de gestão do tempo para mulheres ocupadas e o planner que nós vamos lançar em breve, creio que daqui uns 2, 3 meses o planner já vai estar liberado, é só você me mandar um direct no meu Instagram. O meu Instagram é @CarolPrudenteMedeiros. Se você não me segue, começa a me seguir lá. E é só me falar: Carol, eu quero um livro. E nós mandamos o livro para qualquer lugar do Brasil. E nós estamos com preços muito legais, preços promocionais. Se você comprar um único livro, ele sai por R$30, mais R$8,50 de frete para qualquer lugar do Brasil. Mas se você pedir 2 livros, um para você e outro para você presentear alguém, os 2 livros saem com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então fica R$60 para qualquer lugar do Brasil, você não precisa pagar frete. E nós queremos poder abençoar o maior número de mulheres, o maior número de pessoas, porque esse método ele foi muito revolucionador na minha vida e eu espero que ele possa revolucionar a sua também, para que você possa viver uma vida que valha a pena. Jesus, ele nos chamou para ter uma vida plena. Vida plena não é uma vida que não tenha dificuldades nem adversidades, mas uma vida onde nós visitamos cada área e caminhamos em direção àquilo que o Senhor, o próprio Deus, planejou para nós. Que nós possamos aprender a remir o nosso tempo e viver não só o Cronos, porque o Cronos é esse tempo cronológico onde nós vivemos de horas, mas nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós discernimos aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, e nós aplicamos o Kairos dentro do Cronos. E aí nós podemos viver uma vida cronológica, caminhando em direção a cada um dos sonhos e dos planos que o Senhor tem para nós. Eu quero deixar aqui para você um vídeo, para que você possa ver. Esse vídeo marcou muito o meu coração, ele tem 1 minuto só. E eu quero deixar esse vídeo para você, que você seja muito edificada, que o Espírito Santo possa falar para você, e que os seus dias sejam vividos nessa terra com inteireza, com alegria, com plenitude, porque é isso que o Espírito Santo tem para você. Eu te abençoo, eu declaro um manancial de vida para você. Eu quero declarar que todos os dias da sua vida são guardados e conduzidos pelo Senhor. Que a sua vida é cheia de alegria, que você vai viver dias que valham a pena nessa terra. E eu quero declarar que você vai desfrutar do manancial do céu, que você vai viver o reino aqui na terra, desfrutando de uma água viva que flui para a vida eterna. Que Jesus te abençoe, que os seus dias sejam conduzidos por Ele e que Ele te dê a capacitação do alto para que você possa gerir o seu tempo nessa terra com alegria, com plenitude. Em nome de Jesus. Deus digno de adoração, Deus fiel, Deus de amor e paz, Emmanuel. Santo Deus maravilhoso, Deus digno de adoração, Deus fiel, Deus de amor e paz, Emmanuel.
amor e paz.